também é conhecido como estado confusional agudo, e mais raramente ele é chamado de encefalopatia tóxica ou metabólica. O delírio é caracterizado como uma síndrome clínica e geriátrica que está compreendida dentro dos transtornos mentais orgânicos e que tem etiologia identificável e que leva a uma disfunção cerebral. O delírio é considerado um dos 3Ds da insuficiência cognitiva, que são depressão, demência e delírio. A insuficiência cognitiva, por sua vez, encaixa-se dentro de um grupo denominado 5Is da geriatria, que representam as 5 grandes síndromes geriátricas, que são instabilidade, imobilidade, iatrogenia, incontinência urinária e insuficiência cognitiva. O diagnóstico do delírio é clínico, com a utilização de testes laboratoriais e exames de imagem que podem estar me auxiliando na complementação diagnóstica e no intuito de identificar a etiologia de base. O tratamento dessa síndrome compreende a correção da causa, associada a medidas de suporte, que pode até incluir a sedação do paciente, se for necessário. Cabe aqui uma observação importantíssima, que é acerca da diferenciação entre delírio e delírio. O delírio é um sintoma e a função mental alterada nele é o pensamento, enquanto que o delírio é essa síndrome clínica que nós estamos discutindo aqui, e nele a gente vai ter várias funções mentais alteradas, mas principalmente da atenção, da consciência e a memória. Além disso, também cabe ressaltar para vocês que o delírio, o sintoma, pode estar dentro da síndrome delírio. Portanto, quanto à definição, o delírio é dito como um estado confusional agudo, de natureza orgânica e flutuante ao longo do dia, com pior à noite. E nele a gente vai ter perda súbita, transitória e potencialmente reversível da consciência, que pode estar associado ao comprometimento da atenção, da orientação, da linguagem, da senso-percepção e do pensamento. O delírio tem duração limitada, que varia de dias a semanas, e os sintomas vão desaparecer tão logo identifique a etiologia de base e a trate. Epidemiologicamente, o delírio pode ocorrer em quaisquer idade, mas é um distúrbio muito mais comum nos idosos, principalmente naqueles internados em UTI, nos acamados, nos residentes em clínicas de repouso. O delírio também é um distúrbio muito comum nos estados infecciosos graves ou naqueles pacientes idosos que foram submetidos a cirurgias ortopédicas. E um dado importante acerca disso é que em torno de 65% dos idosos submetidos à artroplastia de quadril vão desenvolver delírio, mas é mais comum naqueles que foram submetidos a essa cirurgia em função de uma fratura de colo de fêmur, em detrimento daqueles que estão fazendo a cirurgia eletivamente. Infelizmente, o delírio ainda é uma síndrome subdiagnosticada. E um dado alarmante acerca disso é que em torno de 50% a 70% dos casos de delírio não são identificados. E isso apresenta uma enorme contribuição para as altas taxas de morte-mortalidade. Uma outra observação, não menos importante, é quando o delírio ocorre nos jovens, que geralmente a causa é em função de uso de drogas ou distúrbios sistêmicos. Quanto aos fatores de risco, são inúmeros, como vocês podem estar visualizando na nossa apresentação, mas a gente destaca aqui alguns deles, como a idade avançada, maiores de 65 anos, sexo masculino, polifarmacoterapia, muito comum nos idosos, história prévia de delírio, história de depressão, demência, AVC, epilepsia, nos quadros de desidratação, de doença hepática e renal e de alterações metabólicas, dentre outras. Quanto às possíveis etiologias do delírio, nós criamos um mnemônico no intuito de facilitar a fixação delas, que é o seguinte: ser médico é meta para abraçar independentemente do sacrifício. E aí eu acredito que fique um pouco mais simples de fixá-las, que são etiologia cérebro-cardiovascular. Nós citamos o AVC, o AIT, o TCE, quadros de choque, de insuficiência cardíaca,
de infarto agudo do miocárdio. De etiologia medicamentosa, nós citamos os anticolinérgicos, os anticonvulsivantes, alguns antibióticos, imunossupressores também. De origem metabólica, nós citamos quadros de hipoglicemia, anemia, deficiência de vitaminas, de insuficiência renal. Toxinas, citamos os organofosforados, o dióxido de carbono, abstinência de substância, o álcool, anfetaminas, opioides, cocaína. De etiologia infecciosa, nós citamos a infecção do trato urinário, a pneumonia, infecções fúngicas e virais. Dentro das doenças sistêmicas e outras causas de delírio, nós citamos as neoplasias, o trauma, estado pós-operatório, quadro de insuficiência respiratória. E aqui também cabe uma observação importantíssima. Muito comumente nós encontramos de 2 até mesmo 6 causas de delírio associadas em um único caso clínico de delírio. Então a gente precisa estar ligado nessas etiologias. O quadro clínico do delírio inclui um início agudo, abrupto, de instalação que dura de horas a dias, apresentando também um curso flutuante ao longo do dia, ou seja, com períodos de melhora e períodos de exacerbação dos sintomas, não sendo incomum ocorrer em períodos de lucidez. O indivíduo também vai apresentar alteração da atenção, da consciência, vai ter um pensamento e um discurso desorganizados, além do comprometimento de memória, principalmente a memória recente, que é a mais prejudicada. É um paciente que vai ter dificuldade de direcionar, sustentar ou até mesmo alternar o foco atencional, além também de alterações no ciclo sono-vigília. Um paciente que vai estar mais sonolento durante o dia e mais agitado durante a noite. Outros achados também incluem mudanças no curso e no conteúdo do pensamento, que é o delírio, alucinações, ansiedade, labilidade emocional também. Quanto à classificação, o delírio pode ser dividido em formas hiperativa, hipoativa, mista e alguns autores ainda incluem uma quarta forma denominada forma subsindrômica. Na forma hiperativa, nós vamos ter uma elevação da atividade psicomotora. É um paciente que está agitado, que está inquieto, que pode ser agressivo, manifesta intenso medo e raiva, vai estar vigilante, impaciente. Na hipoativa, nós vamos ter totalmente o oposto. É um paciente apático, letárgico, em função de uma diminuição, até mesmo inibição da atividade psicomotora. É um paciente que vai ter um discurso empobrecido. E é a forma que está mais sujeita ao subdiagnóstico. A forma mista mescla as formas hiperativa e hipoativa num quadro de flutuação, ou seja, de oscilação entre elas ao longo do dia. E a forma mista representa a maioria dos casos de delírio. E como eu falei, alguns autores ainda incluem uma quarta forma, que é a forma subsindrômica, que seria uma forma em que eu tenho os sintomas menores, ou isolados, mas que não preenche, contudo, os critérios diagnósticos do DSM-5 ou da CID-10 e representa, inclusive, um período de transição entre a normalidade cognitiva e a instalação do delírio propriamente dito. Quanto ao diagnóstico do delírio, é clínico e abrange basicamente 2 etapas. A primeira é eu conseguir estabelecer o diagnóstico sindrômico. A segunda é eu identificar a causa de base e tratá-la. E isso como é que a gente vai conseguir, Cris? A partir de uma boa anamnese, de um exame físico minucioso que não pode dispensar a aferição dos sinais vitais, a avaliação do estado de hidratação, a busca de potenciais focos de infecção e, fundamentalmente, uma boa realização de um exame neurológico. Além disso, a gente pode estar lançando mão da complementação diagnóstica a partir da aplicação de critérios diagnósticos específicos, né? E o diagnóstico etiológico vai ser alcançado a partir da investigação clínico-laboratorial. Vale ressaltar aqui que é sempre importante solicitar os exames os quais vão caber na investigação das condições que mais frequentemente desencadeiam delírio, como os distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos e os processos infecciosos.
Critérios diagnósticos. Nós temos basicamente os critérios diagnósticos do Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, que é o DSM-5, mais recente, que é da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e que se aproximam bastante dos critérios diagnósticos da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-10. E de acordo com essas classificações, o comprometimento da consciência passou a ser considerado o principal aspecto do delírio. Dentro do diagnóstico, nós também poderemos estar lançando mão de alguns instrumentos de avaliação. E a gente cita alguns deles, como o mini-exame do estado mental, o mini-mental, que é o teste mais utilizado para avaliação inicial e rastreio do déficit cognitivo, e que vai avaliar orientação, atenção, memória, cálculo e linguagem. E nós também temos a escala CAM, que é indicada para o rastreio e avaliação quantitativa do delírio. É importante falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela já é validada em português, vai avaliar os principais critérios diagnósticos do DSM-5, pode ser aplicada à beira do leito pelo médico, tem altas taxas de sensibilidade, de especificidade, certo? E dessa forma, a escala CAM vai se utilizar de 4 critérios para o rastreio do delírio, que são os seguintes. Critério A. O quadro clínico tem início agudo, o curso dele é flutuante. Critério B. O paciente apresenta déficit de atenção. Critério C. O paciente está com o pensamento e o discurso desorganizado. Critério D. Ele tem alteração do nível de consciência. E aí, para eu diagnosticar o delírio, eu preciso necessariamente obter resposta sim para os critérios A e B e mais resposta sim para o critério C ou D. Existem alguns exames subsidiários também que a gente pode estar utilizando como complementação diagnóstica. E dentro deles a gente tem os chamados exames laboratoriais básicos, que são aqueles que eu tenho que fazer em quaisquer paciente que eu esteja suspeitando de delírio. E tem os exames adicionais, que já é para um direcionamento diagnóstico mais aprofundado para a causa do delírio. Os exames laboratoriais básicos vão incluir, dentre outros, hemograma, glicemia, eletrocardiograma, radiografia de tórax, gasometria, exames de urina, provas de função hepática, renal e outros. Os exames adicionais já vão incluir um eletroencefalograma, uma tomografia ou ressonância, urocultura com antibiograma, dosagem sérica de vitaminas e outros. Os principais diagnósticos diferenciais do delírio são os outros deles da insuficiência cognitiva, que são a demência e a depressão. Inclusive, a depressão pode até mesmo lembrar bastante os sintomas do delírio hipoativo. E eu trouxe aqui para vocês uma tabela que diferencia o delírio da demência e da depressão de acordo com algumas características clínicas. Quanto ao início, do delírio é súbito, da demência é insidioso e da depressão pode estar associada a alterações na vida do paciente, mais recentes. Quanto ao curso, é flutuante no delírio, na demência é estável e na depressão pode ter efeitos diurnos, como piora pela manhã, mas tem menos flutuações do que o delírio. Quanto ao nível de consciência, no delírio vai estar reduzido e na demência e na depressão vão estar claros, normais. Quanto à atenção, no delírio ela vai estar globalmente desordenada. Na demência vai estar normal, exceto nos casos mais avançados, e na depressão nós vamos ter um mínimo prejuízo. Quanto à orientação, geralmente vai estar prejudicada no delírio. Na demência, frequentemente vai estar prejudicada e na depressão, seletivamente prejudicada. Quanto à linguagem, no delírio vai ser incoerente, lenta ou rápida. Na demência, o paciente vai ter dificuldade em encontrar palavras e vai perseverar em algumas ideias. A cognição no delírio vai estar globalmente prejudicada, assim como na demência. Já na depressão, a gente já vai ter um prejuízo maior de memória e também presença de pensamentos negativos. Alucinações vão ser frequentemente presentes no delírio e na demência vão estar frequentemente ausentes e na depressão vão estar ausentes, exceto nos casos graves. Ideias delirantes
vão ser fugazes no delírio, serão frequentemente ausentes na demência e na depressão vai estar ausente, exceto também em alguns casos graves. Quanto ao prognóstico, o delírio traz consigo importantes consequências adversas e o paciente que o desenvolve pode cursar com um prognóstico muito ruim, tanto durante a internação quanto após a alta hospitalar. Após a correção da causa dessa síndrome, em alguns casos, a recuperação pode ser lenta, especialmente nos idosos. Em torno de 35% a 40% dos pacientes hospitalizados com delírio morrem em um ano. Alguns estudos prospectivos demonstram a associação significativa entre a ocorrência de delírio e o posterior desenvolvimento de síndromes demenciais. E outros estudos também têm demonstrado que após a liberação hospitalar, há um maior índice de piora da função cognitiva nesses pacientes. Então é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Muito obrigada por terem nos assistido. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e sigam a gente no Instagram também. O resumo e as referências dessa aula estão na descrição do vídeo. Aguardem o próximo vídeo, que será sobre dor abdominal.